Então, pessoal, no vídeo que eu quero trazer para vocês agora, eu quero trazer umas equivalências do teorema do número primo. Então, o teorema do número primo diz para gente que a quantidade de primos entre 1 e x, a função π de x, é assintoticamente igual a x sobre log x. Onde esse símbolo aqui, só lembrando para vocês, a gente diz que f tio g é tio g, ou assintoticamente igual a g, se o limite, quando x tende a infinito, de f de x sobre g de x é igual a 1, certo? Então esse é o significado dessa notação. Então vamos relembrar que a gente tinha a função θ de Chebyshev, que era o somatório sobre os primos menores ou iguais do que x de log p, certo? Então o teorema que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Então são equivalentes. A função θ de x é assintoticamente igual a x. B. O teorema do número primo. E C. O enésimo primo é assintoticamente igual a n vezes log n. Certo? Então a prova. A, C e somente CB, isso aqui sai do teorema 7, aula 7, onde a gente tinha que a função π de x era igual à função θ de x sobre log x mais O de x sobre log de x ao quadrado. Então A equivalente a B sai dessa igualdade aqui. Certo? Então, vamos fazer agora as implicações B e C. Então, antes de fazer as implicações B e C, eu quero fazer com vocês dois exercícios. Então, exercício. Tem A. Seja x maior ou igual do que 1. Se y é a função x log x, então a gente pode inverter essa equação e escrever x em termos de y. Então x é igual a y sobre log y, que multiplica 1 mais O de log y sobre log y. E B. Exercício parte B. Seja x maior ou igual a 3. Se y é a função x sobre log x, então a gente pode inverter essa equação e escrever x é igual então x é igual a y log y, que multiplica 1 mais O de log y
sobre log y. Então, olha só. Se y é x log x, então essencialmente x é y sobre log y. E se y é x sobre log x, então x é essencialmente y log y. Então vamos resolver esse exercício. Vamos resolver o item A. Então seja y igual a f de x, que é igual a x log x. Então a derivada da f, então f' de x é igual a 1 mais log x. E, portanto, f' de x é maior ou igual do que 1 se x é maior ou igual do que 1. Então, logo f é uma função, é uma abjeção sobre sua imagem, pois é uma função crescente, né? Tem derivada positiva. Então, assim está bem definida a função inversa. Então, x é a composição f menos 1 de x, que é igual, por definição, a f menos 1 log da f menos 1. E isso daqui é maior ou igual do que a f menos 1 de x para x suficientemente grande. Certo? Porque o log, basta que a f de x seja maior do que e, f menos 1 do x seja maior ou igual do que e, para que essa desigualdade valha. Agora, se eu isolo f menos 1 de x, isolando f menos 1 de x, ela é igual a x sobre o log da f menos 1 de x. E eu posso repetir esse padrão, ó, se f menos 1 de x é x sobre log de f menos 1 de x, eu vou substituir aqui no log o valor de f menos 1 de x. Vai ser igual a x sobre log de x sobre log de f menos 1 de x. Que é igual a x sobre log x menos log da f menos 1 de x. Mas agora o log da f menos 1... Ó, nota que a gente tem essa desigualdade aqui, ó. Essa desigualdade aqui. F menos 1 de x é menor ou igual do que f de x, que é menor ou igual do que x. Ou seja, o log de f de menos 1 de x é menor ou igual do que o log de x. E a função f menos 1 de x é positiva. Então, o log de f menos 1 de x vira O de log x.
Então virou um O grande de log x. E isso aqui eu posso escrever como sendo x. Então eu posso fatorar o log x embaixo, que multiplica 1, mais O de log x sobre log x. No numerador eu conservo x. E agora lembrando que a série de potências da função 1 sobre 1 mais x, quando x é pequeno, é aproximadamente 1 mais O de x. Então isso vira x sobre log x, que multiplica 1 mais O de log x sobre log x. Então a gente começou calculando a f menos 1 de x, e a gente chegou à conclusão que f menos 1 de x é x sobre log x, que multiplica 1 mais O grande de log x sobre log x. Então isso conclui o exercício parte A. Agora a parte B. Vai ser a mesma abordagem. Então seja y igual a f de x, que é igual a x sobre log x. Então, f' de x é igual a 1 sobre log x menos 1 sobre log ao quadrado de x. E isso aqui é maior ou igual do que zero se x for maior do que o número de Euler. Assim, f é crescente e, portanto, uma abjeção sobre sua imagem. Portanto, uma abjeção sobre sua imagem, de forma que a inversa está bem definida. Agora, x é igual a f composta f menos 1 de x, que é igual a f menos 1 de x sobre o log da f menos 1 de x. Afirmamos que a função f menos 1 de x é menor ou igual do que x ao quadrado para todo x grande. Então, para mostrar que f é menos 1 menor ou igual do que x ao quadrado, vamos supor que não. Então, suponha que não. Como f é crescente, então para x suficientemente grande, x é igual a f composta a f menos 1 de x, que é maior ou igual do que f no ponto x ao quadrado, ou seja, aqui eu estou
assumindo que a f menos 1 de x não é menor ou igual do que x ao quadrado, que vai ser maior ou igual do que x ao quadrado sobre 2 log x. Ou seja, eu cheguei à desigualdade de x maior ou igual do que x ao quadrado sobre 2 log de x. E isso aqui é uma contradição. Então, a f menos 1 de x é menor ou igual do que x ao quadrado, para x suficientemente grande. Agora, vamos calcular f menos 1 de x. A f menos 1 de x é x vezes o log da f menos 1 de x. Usando o mesmo argumento lá anterior, isso aqui é x log de x vezes o log da f menos 1 de x. E isso aqui é igual a x log de x, que multiplica 1, mais log da f menos 1 de x sobre log x. E a f menos 1 de x é menor ou igual do que x quadrado e é positiva. Então, log da f menos 1 de x é O grande de log x. Então, isso é igual a x log x, que multiplica 1, mais O grande de log x sobre log x. E isso termina a resolução do exercício. Então, vamos fazer agora a implicação B implica C. Então, π de x é assintoticamente x sobre log x, implica que Pn é assintoticamente n vezes log n, o enésimo número primo. Então, nota o seguinte, vamos fazer essa implicação. Nota o seguinte, n é exatamente a função π aplicada no ponto Pn, né, no enésimo primo. E isso aqui é, por hipótese, Pn sobre log Pn. Em outras palavras, π de Pn é igual a um θn vezes Pn sobre log Pn, onde limite quando n tende a infinito de θn é igual a 1. Então, a gente tem a equação n igual a θn vezes Pn sobre log Pn, para todo n natural. Então, isso implica, aqui é log Pn. Isso implica que n sobre θn
é igual a Pn sobre log Pn. Certo? Então, dizendo que y é igual a n sobre θn, a gente sabe inverter a equação pelo exercício. Então, Pn sobre log Pn permite a gente inverter essa equação e escrever o Pn em termos de y. Então, a gente vai ter que Pn vai ser igual ao y. Então, vai ser n sobre θn log de n sobre θn que multiplica 1 mais O de log n sobre log n. Aqui eu deveria colocar n sobre θn, certo? Mas o θn converte para 1. Então, n sobre θn é aproximadamente n. Então, aqui eu posso desconsiderar o θn dividindo e transformar isso só no log n. Então, assim, Pn é igual a 1 sobre θn. Deixa eu escrever assim. Pn sobre n log n é igual a 1 sobre θn log n menos log de θn sobre log n, que multiplica 1 mais O grande de log n sobre log n. E quando n tende a infinito, o lado direito dessa equação, quando n tende a infinito, lembrando que o θn tende a 1, o lado direito tende a 1. Tende a 1. Então, aqui a gente demonstrou a implicação B implica C. Agora, vamos fazer a implicação seguinte, ó. Vamos mostrar agora que Pn, assintoticamente n log n, implica que π de x é assintoticamente x sobre log x. Então, defina n dependendo de x, e n uma função de x, tal que o enésimo primo é menor ou igual do que x, que é menor do que o enésimo mais 1 primo. Então, vamos definir n como sendo o n especial em função de x que satisfaz essas duas desigualdades aqui. Então, dividindo por n log n, dividindo essas duas desigualdades por n log n, a gente vai ter Pn sobre n log n menor ou igual do que x sobre n log n, que é menor do que Pn mais 1 sobre n log n. E aqui eu multiplico por n mais 1, log de n mais 1, e divido por n mais 1,
log de n mais 1. Certo? Só multipliquei por 1. Aí a gente pode ver, ó, que o lado esquerdo vai convergir para 1 quando n tende a infinito. E isso daqui eu posso escrever como sendo Pn mais 1 sobre n mais 1 log de n mais 1, que multiplica n mais 1 log de n mais 1 sobre n log n. E isso aqui a gente pode verificar que o lado direito converge para 1, certo? Então aqui a gente está usando a hipótese que Pn sobre n log n converge para 1. Então o lado esquerdo converge para 1, o lado direito converge para 1. Então isso implica que o limite, quando x tende a infinito, de x sobre n log n é igual a 1. Mas n é igual a π de x, certo? Porque o x está entre o enésimo primo e o enésimo mais um primo. Então, n é igual a π de x. Ou seja, o limite, quando x tende a infinito, de x, agora eu substituo por n, π de x vezes o log de π de x, esse limite aqui é igual a 1. Se esse limite é igual a 1, significa que o limite do logaritmo disso é 0. Então, o limite do logaritmo disso daqui é 0. Aí eu distribuo esse logaritmo aqui. Isso é igual ao limite quando x tende a infinito do logaritmo de x menos o logaritmo de π de x menos o logaritmo do logaritmo de π de x. E aí eu fatoro aqui o logaritmo de π de x. Então isso é igual ao limite quando x tende a infinito de menos o logaritmo de π de x, que multiplica 1, mais o logaritmo do logaritmo de π de x sobre o logaritmo de π de x, menos o logaritmo de x sobre o logaritmo de π de x. E esse limite aqui é igual a 0, continua sendo 0. Mas para esse limite aqui ser 0, significa que o logaritmo de π de x está tendendo a infinito. Então, para esse limite ser 0, o que está dentro do parênteses tem que tender a 0, certo? Porque o logaritmo de π de x está tendendo a infinito, a gente tem infinitos primos. Esse aqui sozinho tende a infinito. Então, isso implica que esse daqui tende a 0. Então, isso implica que o limite, quando x tende a infinito, de 1 mais o logaritmo do logaritmo de π de x
sobre o logaritmo de π de x menos o logaritmo de x sobre o logaritmo de π de x, esse limite aqui é zero. Mas esse daqui, ele tende a zero, certo? Sai pro L'Hopital, porque π de x tende a infinito, só fazer uma mudança de variável, diz que π de x é igual a u, então a gente fica com o limite de log de u sobre log u, e u vai para infinito, esse limite aqui tende a zero. Então isso implica que o limite, quando x tende a infinito, do log de x sobre o logaritmo de π de x, esse limite aqui é igual a 1. Então, agora, assim a gente pode escrever o limite que a gente quer calcular, o limite quando x tende a infinito, de π de x, log de x sobre x. Isso aqui é o limite quando x tende a infinito, de π de x sobre x, log de x sobre log de π de x, e eu multiplico aqui por log de π de x, esse limite aqui vai ficar igual ao limite. Esse log de x sobre log de π de x tende a 1. Então isso é igual ao limite, quando x tende a infinito, de π de x vezes log de π de x sobre x. E esse limite a gente calculou aqui, ó. Esse limite aqui dava 1. Então, esse limite aqui dá 1. E isso termina a demonstração das nossas equivalências.